Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje estamos aqui com a professora Beatriz Vidal. Professora de Ciências, Sistema e Matemática, gosta bastante de ler. Olá, professora! Olá, professora, tudo bem? Então, professora, qual é que é o seu livro favorito? O meu livro favorito são os livros do Harry Potter, antigamente. Atualmente são livros de assassinos, policiais, thrillers, assim, dentro desse género. Às vezes dá-me vontade de voltar a ler Harry Potter, ainda que tenha a história toda na cabeça. Mas quando pego depois naquilo, e depois já digo, não, já passou essa vibe. Eu só li o primeiro livro. Isso é criminoso. E já vi todos os filmes, inúmeras vezes. Mas isso é um erro. Estão a ver, por exemplo, não devem ver o filme primeiro que ler o livro. Eu não consigo. Ou eu leio o livro ou eu vejo o filme. Eu fiz esse erro, por exemplo, com Game of Thrones, em que vi a série. E depois, vamos ler o livro, não é? Só para ver se... Eu pensei assim. E aconteceu-me isso, que era, comecei a ler o primeiro capítulo e aquilo que é páginas e páginas e páginas dele a descrever, não é? Ou a criar o ambiente e a história não sei o quê, que são muitas páginas, só me estava a virar a cabeça 1 ou 2 minutos de episódio que aquilo foi. Então, larguei o livro, porque ia-me acontecer sempre isso. Harry Potter saiu primeiro os livros, obviamente. Quantos anos eu não tive que esperar, ainda que quando eu lesse aquilo, tentava imaginar e criar aquele mundo, não é? Quando o filme saiu, foi, epá, finalmente isto tem imagem e que as coisas a acontecerem e não sei o quê. Sim. Mas não perdi depois a vontade de ler os outros, porque eu sabia sempre que o quê? Que os filmes iriam sempre demorar muito mais tempo a sair, tanto que os últimos, quando saíram, já eu era crescida e o último então já era super crescida e etc. Como os clássicos da Disney. Por exemplo, a Mulan, que eu tenho lá a coleçãozinha toda dos livros, dos clássicos. Mulan. A Mulan tem o dragão, tem o Mushu. Sim. O que é que fizeram no novo filme que fizeram da Mulan? Tiraram o Mushu. Tipo, desapareceu só a personagem, que era o Mushu, o dragãozinho. Sumiu só do... Pronto. Acontece. Estás a ver? Se eu agora fosse ver aquele filme, estás a ver, na minha vida, já não iria haver Mushu. Porque aquele filme desapareceu com uma personagem que está no livro. Os livros são sempre melhores, do que as séries, porque é a história original. 2000 years later. Eu antes também ia apoio tipo Harry Potter e essas coisas, mas depois desisti. Eu era obrigada a ler 10 capítulos todos os dias. Pronto. Eu fingi que lia. Eu só olhava para as páginas. Eita. Por isso é que hoje em dia lês o tipo de livros que lês. Mas cada um lê o que lê. Também tinha um tipo de livro e agora já não é. A minha mãe também gostava bem de ler livros. E depois ela deu-me os livros dela, porque ela agora lê no culto. Estás a ver? Tu tens um estilo diferente do dela. E que o que tu lias em criança... Repara, o que tu lias em criança que a tua mãe te obrigava a ler, hoje em dia, foges disso. Estás a ver? Foge agora muito. Lês o que gostas. Foge mesmo. Tu agora lês o que gostas. E ela é o contrário. A mãe ofereceu-lhe os livros que a mãe lia em mais nova e ela agora, por exemplo, descobriu que também gosta desse tipo de livro. É como aquela malta que lê mangá. Pronto, é um estilo específico. O Pocky tem um livro em que ele começa a Lê só ao contrário, aquilo é tudo estranho. Aquilo lê só, em vez do livro se abrir assim, o livro abre-se assim. Meanwhile, Eu fui a personagem favorita, já agora que eu quero saber. Não tenho porque aquilo é só um exemplo. Eu leio de muitos autores e então as personagens principais são todas diferentes, percebes? Mas um deles será. Um deles, o Gabriel Allon, do Daniel Silva, que é um agente secreto dos serviços secretos israelitas. Portanto, aquela história basicamente é eles tentam reverter e apanhar, por exemplo, os nazis e os crimes que os nazis cometeram contra o povo, e essa é a personagem principal dessa sequência toda de livros. Dentro depois de outro tipo de personagens favoritas, o Sherlock Holmes em si, Poirot, portanto... costuma ser sempre a personagem principal, que é o inspetor, percebes? Você gosta de Colin Hoover? Já leu alguma vez? Nem sei quem é. É romance? Depende. Também depende de todos os livros. Oh, Corações Feridos é um livro fofo. Colin Hoover não é fofo, desculpa. Sabes porque é que eu não li o Memorial do Convento até ao fim? Fez-me imensa confusão ele não usar pontuação. Então eu, que sou um bocado obstinada e do género, leio este capítulo e paro, pronto. No Memorial do Convento eu não tinha capítulos. Então eu estressei porque agora tenho que ler o livro até ao fim porque não posso parar, senão esqueço-me. E não gosto de riscar os livros.
Já fazer uma marquinha, estás a ver? Parei aqui, então desisti só. E eu não leio, portanto, ficou gravado para as pessoas de português. Que eu não leio o livro que era suposto. Os mais, por exemplo, li até ao fim. Eu nunca me interessei em livros de literatura portuguesa. Tipo, Mas ainda está no currículo. Lusíadas, a Alto da Barca, desculpe ser, a Alto da Barca do Inferno, é horrível. Não é não. Mas isso é diferente. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Gostas de ler livros em papel Ou ou não não? consegues aguentar a luz. Aquilo Aqui, baixa-se. exato, aquilo diminui. Mas faz impressão. É a falta de... Papel. Exato. Mudar a página. Também prefiro físicos, mas eu tenho na mesma. Eventually. Não consigo desfazer-me dos meus livros. Eu desfiz-me dos meus livros quando era pequena. Por exemplo, estás a ver a cor das páginas do Harry Potter? Aquele livro eu nunca emprestei a ninguém. O de baixo, o do meio, tem as páginas amarelas. Eu emprestei. Sim. Então acontece que eu tenho esse problema que é, quando eu empresto a alguém e a pessoa estraga, eu sou super, meus livrinhos tenho que guardar e preservar. E eu tenho a coisa boa, não tenho espaço em casa. Que é um problema, porque eu Mas continuo a compra comprar livros. livros, continuo Exato. a comprá-los, não tenho espaço, continuo a comprar. Mas uma coisa boa dentro daquele género que tu agora estás a iniciar é, muitos dos autores têm a versão de livro de bolso, que é, custa metade do preço e ocupa metade do espaço. Então... Eu tenho esse problema, mas é com roupa, porque eu não tenho espaço para roupa, mas continuo a comprar roupa. Não é para livros, porque livros eu já comprei mais tantos. Obrigada por teres vindo Já e disse. compartilhado as suas opiniões. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter agradável. Exatamente, foi uma E foi, conversa foi. muito. Exatamente. Já, e assim já me conhecem mais, não é? E eu conheço-vos a vocês. É isso, pronto. Está feito. É muita luz, pá, é muita luz. Tens pelo menos luz.